Bem-vindos à nossa aula de função. E na aula de hoje vamos estudar como reconhecer e classificar funções. Vamos lá então. Vamos desenhar aqui o diagrama de Venn. Temos então aqui, para saber, primeira coisa, se é função. Lembrando que eu estou fazendo pontos, mas podem ser números, podem ser letras, poderiam ser objetos, tá? Aqui, gente. É função ou não? É função. Por quê? Porque se vocês olharem, eu tenho aqui o meu A e eu tenho o meu B. Ninguém sobra em A. Todos estão ligados. Todos em A, todos os elementos de A estão ligados. Não sobra ninguém em A, tá? Uma outra característica é a seguinte: sai apenas uma flecha de cada elemento de A. Apenas uma única flecha sai de A para ir até B. Somente uma, em cada uma delas. Então, isso é uma função, ok? Sabemos, então, que é uma função. Mas as funções, elas também podem ser classificadas. Nós já reconhecemos uma função. Sabemos que, pelo diagrama de Venn, ninguém pode sobrar em A e apenas sai uma flecha de cada um dos elementos de A para B. Então, isso é uma função. Porém, as funções, elas também podem ser classificadas. E como é essa classificação das funções? Elas podem ser injetoras, sobrejetoras e bijetoras. Vamos lá. Aqui. Temos uma função. Vamos novamente colocar representado por pontos, mas vocês podem representar da forma que bem entenderem. Certo? Vamos fazer algumas ligações aqui. Aqui. Pode ser aqui. Só colocar nossos conjuntos A e B. Se vocês escutarem cachorros latindo, é normal aqui, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, é uma função, tá? Só escrever aqui, função injetora. Função injetora. Ok. Ela é uma função, por quê? Porque não sobra ninguém em A e só sai uma flecha de cada elemento de A para B. Então, é uma função. Se vocês perceberem, no conjunto B, quem leva uma flechada, leva apenas uma flechada, tá? Então, aqui em B, quem leva a flechada, leva somente uma flechada. Por isso, nesse caso, eu tenho uma função injetora, ok? Para ser função injetora, precisa ser função, ok? E no conjunto B, quem leva a flechada, leva apenas uma flechada, certo? Então, essa é a primeira classificação de função.
Vamos para a segunda classificação. Novamente, recorremos ao diagrama de Venn. Aqui. Vamos lá, então. 1, 2, 3. E aqui, vamos fazer apenas 2. Ok. Conjunto A e conjunto B. Vamos ligar, então, no primeiro. E esses dois vamos ligar aqui no mesmo. Vamos lá. Função sobrejetora. Aqui. Função sobrejetora. É função, porque não sobra nenhum elemento de A vazio. Todos os elementos de A estão ligados. Tá? Sai apenas uma flecha de cada elemento de A. Bom, então é função. E por que ela é sobrejetora? Ela é sobrejetora porque não sobra ninguém em B. Percebam que todos os elementos de B estão ligados. Então, uma função sobrejetora é uma função onde não sobra ninguém em B que não receba flechada. Ok? Tranquilo? Temos mais uma, que é uma função bijetora agora. Eu precisarei apagar aqui, tá, pessoal? Não vai sobrar espaço. Então, função injetora e função sobrejetora. Depois vocês apagam. Desculpa, depois vocês pausam o vídeo. E aí vocês podem assistir com tranquilidade e fazer as anotações de vocês. Eu aconselho fortemente que assim seja feito, sabe? Porque é o melhor jeito que se tem é o estudante criar as suas próprias anotações, o seu próprio caderno, com aquilo que ele acredita que seja mais pertinente. Tá? Vamos deixar aqui mesmo. Agora, mais uma função. Vamos fazer 3 pontos dessa vez. E agora a ligação. Primeira flecha. Segunda flecha. Terceira flecha. Falamos agora de função bijetora. Função bijetora. O que é uma função bijetora? Bom, primeiro é uma função. Não sobra ninguém em A, e cada elemento que sai de A, sai apenas uma, né? Uma flecha de cada um. Para ser bijetora, ela precisa ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Ou seja, em B, quem leva uma flechada, leva apenas uma flechada. E não sobra ninguém em B. Então, essas foram as funções. Função bijetora, função sobrejetora e a primeira que nós estudamos, a função injetora. Ok? Então, nessa aula, é isto. Até a próxima aula. Muito obrigado a todos.